eu quero mostrar a quantidade de bases bíblicas que constroem os malucos que nos cercam. Porque o cara, para poder representar bem a Satanás nesse mundo, ele melhor o fará com boa base bíblica. Foi como ele se manifestou. Satanás fez. Né? É. Satanás, quando quis se apresentar e botou o seu tuxedo, o seu smoking, para ir para uma festa de gala, ele atacou de Salmo 91. Ele foi lá, atacou, né? de Salmo 91, no lugar mais elevado do lugar elevado, que era o santuário de Jerusalém. Ele atacou de 91. Essa foi a melhor ideia de Satanás, foi 91 na cabeça, Salmo 91. Atacou de 91 porque uma boa base bíblica é tudo que o diabo quer. E a Bíblia sem Jesus oferece base bíblica para o que você quiser. Para o que você quiser. Se você quiser criar uma sistemática para validar o incesto, você cria. Se você quiser desenvolver uma sistemática, uma teologia, um arranjo sistemático para validar a bigamia, a poligamia, o que você quiser, quantas gamias você queira, você o fará. Se você quiser trabalhar com as categorias que tornem absolutamente dado como natural e normal a escolha e a decisão deliberada do homossexualismo sem homossexualidade, só com a ideologia da escolha, você pode encontrar. Se sistematizar, se montar o seu corpo e apresentar aquilo como coerência bíblica para os outros. Você faz o que você quiser. É a mãe, a Bíblia, de todas as loucuras, de todas as apostasias. Pode ser a mãe também de todas as heresias. Pois é, de todas as apostasias, de todas as loucuras. Foi o que a gente viu a história inteira. E viu como, desde o livro do Gênesis, que o próprio Gênesis nos indica como é desejo de Satanás se utilizar da palavra de Deus contra a palavra de Deus. Ele fala assim, ele disse. Não foi assim que Deus disse. Não comereis de todas as árvores do jardim? Ele faz uma pergunta. Então, é parte da premissa do diálogo da intenção pervertedora satânica usar a palavra de Deus para corromper a consciência. Então, o cara chegar e dizer: eu adoto a Bíblia de cabo a rabo, não está me dizendo nada, porque a Bíblia de cabo a rabo é uma desgraça, de cabo a rabo. O que salva a Bíblia é Jesus. Do contrário, você é apenas um montador de Frankensteins arrancados da incubadora das Escrituras, conforme a intenção, o capricho, a deliberação, a pré-compreensão, a filosofia, o trauma ou a deliberação perversa de quem quer que, lendo, resolva sem ter Jesus como chave interpretativa, como pedra da esquina que estabelece o que é e o que não é, o que fica e o que já não fica. Quem quer que, não tendo isso, vá ler a Escritura e nela vai trabalhar com as categorias da busca de coerência entre temas, vai produzir monstros horrorosos. E tudo, como diz esse cara que você vai ver agora nessa matéria, que vem aí do centro de São Paulo, dizendo: está tudo escrito na Bíblia. Está tudo escrito na Bíblia. Olha só como tudo escrito na Bíblia pode produzir isso aí. Olha aí. Trabalha de domingo a sexta no centro de Guarulhos. Apesar de querer viver como nos tempos de Jesus Cristo, teve que aprender a lidar com um objeto que não existia há 2000 anos, o relógio de pulso.
Ganha entre 70 e 100 reais por dia, fazendo concertos e vendendo acessórios de celular. Nós temos que cumprir com o quarto mandamento da lei de Deus, que ordena a todo ser humano trabalhar 6 dias e descansar o 7º dia. Então nós fazemos a missão de pregadores em todas as nações, mas não somos assalariados, não vivemos de dízimos, não vivemos de ofertas, nós vivemos de nosso próprio esforço, de nosso próprio sacrifício, de nosso próprio trabalho. E nós mesmos nos financiamos. Mas aos sábados, ele abandona a cidade e se dirige a um sítio bastante isolado, perto de Embu-Guaçu, município da Grande São Paulo. É lá que são realizados os rituais de sacrifício. Cordeiros e pombos são imolados em dias sagrados e em sábados de lua nova. Tudo em nome de Deus. Tem pessoas que falam que somos fanáticos, né? Então, mas se nós examinamos realmente conforme a palavra de Deus, não é que a pessoa seja fanática, senão que realmente queremos levar o cumprimento da palavra de Deus ao pé da letra. Mulheres e crianças de um lado, homens do outro. No ano de 1956, se deu um maravilhoso acontecimento onde um homem chamado Ezequiel Ataucusi Gamonal foi arrebatado ao 3º céu, onde recebeu do próprio Deus, o Criador do Universo, estes 10 mandamentos. E recebeu a missão de profeta para que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados sobre os 4 cantos da terra, e pregar o fim do mundo, com 7 anos de fome mundial. Enquanto as orações são feitas, o animal é preparado para ser oferecido. Para Marim é muito natural que isso aconteça. Nós sabemos hoje em dia, pela palavra de Deus, que cada dia aparecerão doenças incuráveis. A ciência médica não poderá mais curar. Escrito na Bíblia, né? No livro de Jó, capítulo 13, verso 4. Deuteronômio capítulo 28, versos 58 ou 61. Aparecerão doenças incuráveis, que não terá mais cura. A razão é que Deus tirará a sabedoria dos entendidos. Então a única maneira, a única cura que vão ter o ser humano de 15 anos vai ser só pela fé. Só pela fé, oferecendo sacrifício a Deus, mas tudo é pela fé. Tudo está escrito na Bíblia. Tudo na Bíblia. Em nossa sociedade, estamos acostumados a ver indivíduos que defendem suas ideias com ardor, mesmo que aos olhos dos outros elas pareçam absurdas. Você acredita que aquela sua ideia é a única ideia verdadeira, é a única ideia que funciona. Fanatismo ou extrema coerência? Sempre faz muito mal quem não duvida de si mesmo. Embu-Guaçu, São Paulo. Hoje é sábado e Antônio Marim e seus companheiros estão reunidos para uma cerimônia incomum num sítio em meio à floresta, nos arredores da Grande São Paulo. A oferenda para Deus, o sacrifício do animal, é feita de acordo com a leitura que eles fazem da Bíblia. Esta é uma congregação de que para nós o que mais importa é a prática da lei conforme ela está. Não conforme se inventa ou se cria ou se pensa que deve ser, sino conforme está escrito. O sacerdote tem cuidado de não quebrar nenhum osso. E logo se retira todo o sangue que ele tem para servir a Deus. É a mesma forma, todo limpo. Não tem que ter nada de sujeira. Todo limpo. A carne é preparada para ser queimada em uma enorme fogueira. Na Escritura está estipulado que este é o pão de Deus.
Você vê que tudo aí é na Escritura, está tudo escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. Não faltam todos os jargões de afirmação de centralidade absoluta e regulamentadora da Bíblia. E vejam como isso e nada é a mesma coisa. Se você não tem o eixo de Jesus como chave interpretativa, pedra da esquina, pela qual tudo é avariado, você volta ao primitivismo mais maluco, como eles fizeram, e não faltarão referências bíblicas para amparar a mente desejosa de viver a paganidade daquela expressão cultica. Não faltarão textos bíblicos a serem encadeados para levarem-no até aquela manifestação de crença, ou como ele virá a chamar de fé, tudo com base na Bíblia, e tudo longe do Evangelho, longe do Espírito de Cristo, do ensino do que Jesus veio fazer e falar, tudo longe da cruz, tudo voltando ao passado, à idade da pedra, em relação à revelação de Deus em Cristo. Tudo com base na Bíblia, muita base bíblica. E vivendo essa situação de gerar cristãos mais pagãos na mente atual como cristãos do que pagãos eram antes de se tornarem cristãos. Alguns eram muito menos pagãos antes de se tornarem cristãos. Mas o cristianismo está tão absolutamente tomado de Bíblia contra a palavra, de Escritura contra Cristo, de texto contra o Espírito, contra o Evangelho, que a pessoa entra no cristianismo para se tornar pagã em nome do Deus de Jesus, para daí em diante resistir ao Evangelho. Veja que viagem de Satanás. Para daí em diante o cara resistir ao Evangelho. É como a serpente de Moisés, erguida no deserto, que foi erguida a primeira vez por causa da desobediência do povo. E por causa disso a praga graçou no meio de Israel. E eles estavam morrendo, e Moisés em desespero pediu misericórdia a Deus, e o Senhor disse: faze uma serpente de bronze e a ergue sobre uma haste, e todo aquele que olhar para ela será curado das mordeduras das serpentes. E Moisés fez isso, e todo aquele que morrendo olhava para a serpente de bronze, que se tornou absorvedora da peste de todos, do pecado de todos, eles eram salvos. E Jesus, conversando com Nicodemos, ao final da conversa, disse: olha aqui, Nicodemos, João 3, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que, semelhantemente ao que aconteceu com a serpente de bronze no deserto, a mesma coisa veio acontecer com a mensagem de Jesus. A serpente de bronze no deserto, depois de algum tempo, passou a ser adorada como objeto de culto, como a serpente de bronze que curava. Começou-se o culto à serpente de bronze. E o que tinha sido o recurso de um momento se transformou numa sistematização religiosa de crença e de culto. Se transformou em idolatria. E aí Moisés teve que destruir a serpente de bronze
e fazer o povo beber as consequências amargosas da sua idolatria, mostrando como o que chega para a salvação pode se transformar em desgraça se eu mudar o meu olhar de interpretação, a minha interpretação em relação àquela coisa. Como é o meu olhar que altera, que projeta nela a verdade do que Deus diz que ela simboliza. E se mudar em mim o conceito, ela se transforma naquilo que o meu olhar determine, para maldição, para perdição, para idolatria agora. A mesma coisa foi com Jesus. Jesus se transformou, a cruz de Jesus se transformou em crucificação. O que Jesus fez na cruz, que é historicamente apenas a representação do que ele, o Cordeiro Eterno de Deus, já fez antes da fundação do mundo, foi transformado apenas num cenário de uma coreografia de morte e de dor e de suplício. A mensagem toda foi transformada num argumento de natureza judicial e forense, e que fica só aí, do tipo, ó, você devia, mas quem ia te acusar resolveu pagar por ti, pago está. E ele morreu por ti. Aí fica sempre aquela troquinha de, ele morreu por mim. Parece que foi só aquela substituição representada pelo martírio do Marte na cruz em meu lugar. Quando na realidade aquilo ali é o café pequeno do café pequeno. Porque a cobertura é de natureza indescritível e infinita no seu significado. É praticamente incomunicável o significado total do Evangelho. E tudo foi ficando tão reduzido ao ponto de que depois de um tempo o poder de Jesus ficou reduzido a um crucifixo, o poder do Espírito Santo a uma água benta, a uma rosa ungida, água fluidificada, a um contrato de indulgência com a igreja, ao dízimo, à oferta, à frequência novena, à campanha, ao que se faz como piedade explícita em nome da divindade, reduzindo, foi virando cada vez mais serpente de bronze. Foi virando cada vez mais objeto de culto. E aí o que acontece é que tudo isso faz com que o indivíduo fique totalmente sem Deus na existência, mas como ele está carregado de bases bíblicas, ele fica desgraçadamente arrogante contra o próximo, sem Deus nenhum na vida dele. E aí, o trono de Satanás está estabelecido, em nome do cristianismo, em nome de Jesus. E qualquer satanismo que se faça, Satanás agradece, porque é uma distração para esses crentes aqui brigarem contra o satanismo lá e não verem o satanismo que foi dado para eles viverem aqui. Um satanismo praticado em nome de Jesus. Um satanismo que não tem medo de crucificação, só não tem consciência da cruz. Um satanismo que não tem medo do nome de Jesus, desde que ele não tenha o caráter de Cristo, segundo o Evangelho. Um satanismo que canta hinos de exaltação do nome de Deus, desde que os que cantam continuem vivendo na hipocrisia de não o exaltar. Esse é o maior de todos os satanismos. O satanismo que persegue o satanismo para continuar escondido atrás das batinas sagradas
da divindade batizada pelo nome de Jesus, chamada de cristianismo. O sistema do Cristo. O cristianismo é o sistema do Cristo. Esse é o cristianismo, o ismo, esse sistema do Cristo. É a máquina do Cristo. É o satanismo. Gente. Gente. Jesus, por favor, abre o nosso entendimento. Não para ninguém ficar magoado com nada, mas para ninguém se enganar com o que não é Deus. Para ninguém dar o coração ao que não é Evangelho. Para que ninguém, em nome da Bíblia, se distancie da verdade. Em nome de muita Bíblia, fique longe do Evangelho. Em nome de toda a Bíblia, não abrace a única realidade acerca da qual a Bíblia veio dar testemunho, que é aquela que afirma que Cristo em nós é a esperança da nossa glória em Deus. Amém. Por favor, dá-nos essa consciência e tira de nós todo o medo satânico plantado contra a simplicidade desta verdade, que eu te peço não possa mais ser controlada no coração de ninguém, nem no entendimento de ninguém. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caião, aqui rapidinho, assim, para poder você entender a base bíblica. A base bíblica. A base bíblica é bom. Bíblica. Vamos lá, qual é a Pois base é, bíblica? uma vizinha minha, da minha sogra, Caio, faz uns cultos na casa dela com muita gritaria tão alto que toda a rua ouve, é perturbador para todas as pessoas. Mas a minha sogra diz que na Bíblia está escrito, aspas, perturbai os povos da terra. Pelo amor de Deus, perturbai. Caio, eu conheci uma os irmã povos da Eu terra. até procurei naquelas pescas da Bíblia, mas eu não achei isso ainda não, olha, Caio. Isso aí, existe? Nem na Bíblia do diabo. Perturbai os povos não, da terra. Não, porque o diabo é inteligente, ele Não, não né? diria isso não. Mas essa irmã, Ele ia dizer adulai os povos da terra. Sim, claro. ela saía de Vitória para vir de Nova Era de ônibus, 8 horas de ônibus. Ela tem uma voz muito forte, super desafinada. Ela ia cantando de lá até aqui, estrondando dentro do ônibus para perturbar os moradores da terra, cara. Mas Jesus, tem gente que faz isso. Eu não mesmo. queria estar nesse ônibus, não. Misericórdia. Tem gente que faz isso de caso pensado. De caso pensado. O dela era de caso pensado, para perturbar mesmo. É a implicância contra o diabo, cara, entra numa. Implicância contra, se tiver algum demônio nele, vai gritar, vai espernear. Vou fazer o teste de quem tem demônio e não tem demônio nesse ônibus. Vou cantar a viagem inteira. Uma hora ele Aí ela se bota manifesta. aquela voz ranheta pra fora e tasca. É. Se alguém reclamar, diz, eu sabia! Eu sou perseguida porque eu sou chata mesmo. Não, sabia que tinha demônio aqui que não ia tolerar, e já chama o bicho de endemoniado. Aí o cara meu se Deus. zanga. Pior ainda. Já foi agredido com não sei quantos decibéis nos ouvidos, com aquela voz ranheta, a viagem inteira. Aí se zanga e diz, pelo amor de Deus, para com isso. Eu sabia, seu Satanás. Tá possesso. Aí o cara levanta e diz, que é isso? Ele diz, vejam como o crente é perseguido. Igual aquele cara que tá tudo atrás igual, do mendigo. cara, é a mesma coisa sempre. Não muda jamais. Eu vejo assim, raramente eu vejo alguns crentes serem perseguidos injustamente. Se no ambiente público, especialmente, figuras públicas. Né, cara? Raramente. Vejo aqui e ali. Na maioria das vezes é merecido. Os caras aprontam, enchem o saco, perturbam, praguejam, querem fazer vir fogo do céu sobre a sociedade para consumir. Aí depois cometem hipocrisias do tamanho de um argentinossauro e as pessoas ficam com raiva, querem linchar o hipócrita e o cara diz, estão me perseguindo. Tô perseguido. É cansativo demais. Tá sendo perseguido que é mala. E não